galera, tudo certo? Vamos fazer uma pequena revisão sobre soluções. Vou passar rapidão aqui só para dar aquelas pinceladas. Pessoal, o que é uma dispersão? Tá? Uma dispersão na nossa vida, quase tudo que a gente vê, nada é puro, nada é uma substância pura. Geralmente você tem o quê? As substâncias dispersas umas nas outras. Como na nossa imagem ali, a gente tem a poeira dispersa no ar. E o ar já é uma mistura e ainda tem a poeira. Tá? Então, o que são? Nós temos as dispersões. Elas têm duas características, um dispersante e um disperso. Por exemplo, na nossa imagem anterior, o dispersante era o ar e o disperso era a poeira. Tá? Uma mistura, por exemplo, de água e terra, o dispersante é aquele que dá maior quantidade. A água e o disperso é a terra, certo? Depois a gente vai ver que vai estar soluções, e aí o mais importante é o disperso, que a gente vai chamar de soluto. E aquele que está, o dispersante, a gente vai falar de que é a solvente. Tá? As dispersões são classificadas em 3 temas: soluções ou soluções verdadeiras, colóides, suspensões. Meu Deus, professor, como é que eu vou entender isso? É pelo tamanho, tá? Não é o tamanho das partículas. Questão do vestibular. Ela é feita pelo tamanho de partícula. Soluções verdadeiras. Tamanho menor que 1 nanômetro do disperso. Invisíveis ao olho nu. Exemplo, sal de cozinha disperso em água. Tá? Dispersões coloidais. Tamanho intermediário entre 1 e 1000 nanômetros. E elas têm uma característica muito especial, dispersões coloidais. Elas desviam a luz, e isso é o efeito Tyndall, tá? Que é o quê? Elas não bloqueiam uma passagem da luz e elas não permitem que a luz passe sem nenhum qualquer desvio. Elas desviando a luz, elas dão o efeito Tyndall, que eu já vou representar para vocês, tá? Tamanho de partícula entre 1 e 1000 nanômetros do disperso. E suspensões, tamanho maior que 1 nanômetro. Por exemplo, água e areia, água e terra. São o tamanho. E aqui está indicado, olha, soluções verdadeiras. Tamanho de partícula bem pequenininho, menor que 1 nanômetro. Coloidais, intermediário, e suspensões maior que 1000 nanômetros, certo? E aqui, ó, algumas questões, características que eu quero que vocês guardem, além do tamanho, tá? As suspensões são instáveis. Só você deixar água e areia para você ver aí. A areia dispersa. Tá? E elas são instáveis, tá? Os coloides são estáveis, tá? Eles são heterogêneos e estáveis, tá? Principais características dos sistemas: o coloide, quero chamar a atenção para o efeito Tyndall, que é esse efeito representado aqui, ó. Aqui a gente tem um coloide que a luz é dispersa, tá? Então o feixe de luz ele aumenta de largura, tá? Quando você tem num coloide. Por quê? O tamanho de partícula é intermediário. Ele não bloqueia a passagem de luz e ele, diferentemente da solução, a luz simplesmente não atravessa, certo? O coloide vem do grego cola, que significa goma cola, tá? E eles são dispersões que características intermediárias entre as heterogêneas e as soluções que são homogêneas, tá? Então fica intermediário. Aqui tem vários tipos de coloides que são presentes no nosso dia a dia. Chama atenção aqui para tinta de impressão, leite, maionese, a fumaça e neblina, né? É interessante vocês darem uma olhadinha nisso aqui depois. Outro sorvete, a espuma, isopor, espuma isolante e isopor também são coloides, tá? Temos vários tipos aqui, vocês dão uma olhadinha depois na classificação, tá? Emulsões, que é bem característica, é uma coisa muito bacana também. Emulsões são dispersões do tipo líquido-líquido, tá? Por exemplo, a maionese, certo? Aqui está indicado, geralmente emulsões elas conseguem ser feitas quando você coloca um terceiro componente no meio, de maneira a estabilizar o sistema, que é o caso, por exemplo, além da maionese, o ovo, tá? Você tem isso, o leite, você tem uma emulsão também, tá bom? As soluções, tá, pessoal, que é o que a gente mais estuda mesmo, as soluções, tá? Elas podem ter diferentes classificações. Uma delas é com estado físico, sólidas, líquidas e gasosas, tá? Sólidas, ligas metálicas, como o ouro, aquelas joias que eu sei que vocês têm em casa, joias de ouro, aqueles brincos, aqueles anéis. Óleos são soluções, não é ouro puro, tá? Líquidas, quando você tem um sólido dissolvido no líquido, líquido dissolvido no líquido e gases dissolvidos no líquido. Quando a água não é clara, ela tem gases dissolvidos no líquido também, tá? Você tem soluções, certo? Aqui sólidos dissolvidos no líquidos, por exemplo, sais,
tá? Líquidos dissolvidos em líquidos, por exemplo, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos e álcool, beleza? Soluções gasosas, atmosférica. Gases se misturam em qualquer proporção. Ou gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, é uma mistura de propano e butano, é uma solução gasosa. Quanto à natureza, isso é uma questão importante. Das partículas temos dois tipos, iônicas, tá? Aquelas que têm íons, seja formados por compostos iônicos, ionização, ou compostos moleculares, iônicos, dissociação, ou compostos moleculares. Se tem íons, é iônica, certo? Se não tem íons, é molecular. Professor, como que eu vou saber isso? Água e álcool com combustível, água e etanol, por exemplo, é uma mistura molecular, tá? De acordo com o Wikipedia, só um momentinho, pessoal. Continuando, quanto à proporção entre conjunto solvente, isso aqui é simples, concentrado e diluído. Essa classificação é qualitativa, tá? Não tem uma definição exata. Por quê, pessoal? É a mesma coisa que a gente olha um suco ou uma bebida. Concentrada e diluída. Concentrado seria o suco forte e diluído o suco fraco, tá? Basicamente isso, tá bom? Não tem uma medida. Depois a gente vai estudar as medidas. Quanto ao estado físico, a gente fala geralmente, tá? Geralmente a gente considera o estado físico do solvente como estado físico dela, tá? Aqui a gente tem, beleza? No caso do... Tá. Pessoal, solubilidade. Solubilidade a gente falou. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver por toda a extensão de volume de outra substância. Isso dá solubilidade. Por exemplo, o sal de cozinha é solúvel em água. Quer dizer que quando se coloca o sal de cozinha na água, o sal de cozinha ele se espalha por todo o conteúdo da água. O mesmo vale para o açúcar, o mesmo vale para o álcool quando se coloca em água. Então, essas substâncias são solúveis em água. Tá? Nem toda substância é solúvel em água. O óleo não é solúvel em água. Então, é uma característica daquela substância ser solúvel ou não. Certo? E aí nós temos uma regrinha para ver isso. Lembra de polaridade do primeiro ano? Polar dissolve polar. Então, se o solvente é polar, como a água, ela vai dissolver tudo que é polar. Se o solvente não é polar, como a gasolina, como o óleo, não dissolve soluto não polar. E aí, um ensinamento para a vida de vocês, pessoal. Que é o quê? Putz, tem lá no chão da minha casa uma mancha de tinta. Como é que eu tiro? Claro, não depois de seco, ela tá meio úmida ainda. Você pega um paninho, um guardanapo, umedece com óleo de cozinha, esfrega, sai. Porque o óleo de cozinha e a tinta são apolares, ou não polares, tá? São termos similares. E aí, se os dois são não polares, você consegue dissolver um no outro. Não precisa usar gasolina, se você não tem gasolina. Você pega ali, umedece o paninho com óleo, esfrega no chão, na mancha de tinta e ela vai sair. Claro, ela não é tão eficiente como alguns outros solventes, mas ela sai, certo? Da mesma maneira que quando a gente quer dissolver um sal, se coloca água e ele se dissolve, beleza? Só que se dissolve até um valor, que é determinado coeficiente de solubilidade, que é o máximo valor que você consegue dissolver. Professor, como que eu vou saber isso? Valores tabelados. Valor tabelado. Cada substância tem um valor a cada temperatura. Por exemplo, esse sal aqui, ó, nitrato de potássio, o coeficiente de solubilidade dele é 13,3 gramas por 100 ml de água. Quer dizer que a quantidade máxima que eu consigo dissolver dele é 13,3 gramas em 100 gramas de água. O sal de cozinha, nosso sal, cloreto de sódio, é 36 gramas a cada 100 ml. Isso a 20 graus Celsius. Então, eles todos tabelados, tá? Nós temos dois tipos de solubilização. Endotérmica, que absorve energia para acontecer. Então, você tem que aquecer. E quando você aquece, aumenta a solubilidade, facilita. Solubilização exotérmica é aquela que libera energia para ela acontecer. Então, se você diminui a temperatura, você favorece ela. Solubilização endotérmica era muito usada em compressa fria, tá? Que ela fazia ela possibilitava assim a absorção de calor, por exemplo, do corpo numa compressa. Aqui, solubilidade dos gases. Os gases eles diminuem a solubilidade em relação à temperatura,
por isso que aumento da temperatura é muito danoso para os seres aquáticos, porque diminui a quantidade dos gases dissolvidos, certo? E a quantidade de gás é dada pela lei de Henry, que a solubilidade do gás é proporcional à pressão. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás. E aí a gente gera curvas. Curvas assim, ó. Curva para cima quer dizer, aumentei a temperatura, aumenta a... Curva para cima é solubilização endotérmica. Quer dizer que se eu aumentar a temperatura, diminui a solubilidade. Curva para baixo, solubilização exotérmica. Aumentei a temperatura, diminui a solubilidade. E aí você tem curvas desse jeito. Olha o nosso açúcar aqui, ó. Solubilização endotérmica. A 0 graus você consegue dissolver 180 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Agora, se eu vim aqui a 50 graus no gráfico, eu consigo dissolver 260. Veja, aumentou. Então, aqui cada curva você tem. São valores tabelados, tá? Para cada temperatura. Perceba, tem curvas que sobem menos, outras que sobem mais. Tem algumas substâncias que diminuem com o aumento da temperatura, como é o caso do sulfato de césio, aqui, ó. A 0 graus é 20 gramas por 100 ml de água, depois diminui e vai ficando até 0, certo? Então, cada substância tem um valor. E aí, pessoal, a gente tem 3 tipos de soluções. As insaturadas, saturadas e supersaturadas. Bem simples. Insaturada é quando eu dissolvi uma quantidade menor do que o limite daquela substância. Então, se eu disse para vocês que eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 ml de água, uma solução insaturada é se eu for lá e dissolver 10. Eu posso dissolver até 36, mas eu só dissolvi 10. Então a solução é insaturada. Saturada é quando está no limite. Limite, eu não consigo dissolver mais. E supersaturada é quando eu consegui dissolver mais que o limite. Mas se eu fizer qualquer perturbação no sistema, a solução se precipita. O excesso volta a ser sólido no fundo. Tá bom? Beleza? Aqui está indicado. Geralmente, solução supersaturada faz isso. Você aquece, você aumenta a solubilidade e você resfria bem lentamente. Qualquer pedacinho de um cristalzinho que se jogar no meio, se bater ali, o excesso que está dissolvido volta para o fundo. E aí, os meios, a gente medir as concentrações. Concentração comum, densidade e molaridade. Concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume. Isso aí é tranquilo, né? Representado pela letra C. Densidade é a massa total dividido pelo volume. Massa do solvente mais do soluto. Massa total dividida pelo volume. Molaridade, número de mols dividido pelo volume em litros, obrigatoriamente. E número de mols é a massa sobre massa molar. Número de mols aqui do soluto. Isso aqui tranquilo, né? Essas aqui são menos usadas, mesmo título. O título é bastante usado. Fração molar, número de mols do soluto dividido pelo número de mols total. ppm é a massa do soluto dividido por 10 a sexta do solvente, em massa ou também em volume, tá? E título, que é muito utilizado, pessoal, título, para medicamentos e bastante coisa, é a massa do soluto pela massa total, ou também em volume, não é a mesma, tá? Volume do soluto pelo volume total. Por exemplo, você vai lá, você olha qual é o título da cetona, é 6% em volume. Significa que são 6 ml dividido por 100. Então, fica, vezes 100%, fica 6%, certo? E a relação aqui, que permite transformar, tendo 2 unidades, você acha a terceira. Aqui, concentração é massa molar. Tá? Massa molar aqui, pessoal, vezes molaridade vezes massa molar. E aqui essa outra forma que permite transformar, converter densidade, título, molaridade e massa molar também, certo? E para eu te falar, pessoal, nos 2 últimos temas, diluição de soluções, quando se mistura 2 soluções, vai usar essa fórmula aqui, ó. C1V1, C2V2. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O que é uma diluição? Você tem uma solução ali, concentração em volume conhecido, você vem e despeja mais solvente. Isso é uma diluição. Tá? Quando se mistura 2 solventes, 2 soluções aqui também, pessoal, olha.
concentração da solução 1, volume da solução 1, mais concentração da solução 2, volume da solução 2, igual a concentração final. Tá? Vai ser representado dessa forma. Tá? Beleza? E aí, por último, o pessoal quer falar titulação, que se mistura, principalmente ácido e base, né? Se mistura um ácido e uma base, eles vão reagir. Tá? E aí, o que vai ter? O número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Então, a molaridade do ácido, concentração molar vezes o volume do ácido, igual a molaridade da base vezes o volume da base. Tá? Você vai misturar eles aqui, tá? Por exemplo, HCl mais NaOH, se misturou, os dois vão reagir, a proporção estequiométrica é 1 para 1, então eu vou substituir aqui, e a gente vai ter o seguinte, olha, a molaridade do ácido vezes o volume do ácido igual a molaridade da base vezes o volume da base. E aqui a gente tem os valores. A solução tem concentração do ácido 0,2, o volume a gente quer achar, a base é concentração 0,5, o volume 200. E aí, se só substituir os valores aqui, resolve, vai dar um volume de 500. 0,5 vezes 200, depois divido por 0,2, vai dar 500, certo? Único detalhe, pessoal, e aí muita atenção, balanceie essa reação primeiro, tá? A reação tem que estar balanceada. E o seguinte, pessoal, quando o coeficiente estequiométrico não for igual ao do ácido da base, você inverte, tá? Você pega o coeficiente da base e multiplica pelo número de mols do ácido. Então, olha, o coeficiente estequiométrico da base aqui é 2, então eu faço 2 vezes o número de mols do ácido. No caso do ácido, o coeficiente é 1, então eu multiplico o número de mols da base por 1, mas eu multiplicar por 1 é ele mesmo, tá? Então, toma esse cuidado, tá? Beleza? Belezinha? Daí isso resolve igual eu ensinei no método anterior. Molaridade. Nesse caso, o exercício deu. O volume, molaridade do ácido é 2,4, volume do ácido 200, molaridade da base a gente quer saber e o volume 100, só substitui e resolve. Belezinha, pessoal? Relembraram? Tranquilo? Qualquer dúvida, manda o WhatsApp lá, curiosidade, a gente sempre está atento lá. Belezinha? Manda lá, pessoal, que a gente resolve. Até mais, até a próxima aula.